Bom, então, bom dia ao nosso estudo das Cartas de Cristo, que iniciamos hoje a carta 7. Então, vamos fazer a nossa abertura, trazendo a atenção aí, então, para o nosso momento presente, fechando os olhos, fazendo uma respiração profunda. Inspirando e expirando. Voltando a atenção para o nosso ser, para o nosso interno. Vamos ativando os nossos sentidos, percebendo você no espaço que você ocupa aí na sua sala, na sua casa. Os sons ao seu redor. Sentindo a respiração. Consciente do pulsar da vida. Então vamos imaginar que raízes saem do nosso pé. Imaginar que a energia vai indo em direção à terra, passando tubulações, aprofundando, chegando nas matrizes das florestas, passando por as raízes das árvores e descendo o mais profundo que você puder imaginar, chegando ali no núcleo da Terra, um vulcão, aquela lava, permitindo que essa energia vital que pulsa no coração da Terra vá subindo por essas raízes. Com a sua inspiração você pode ir trazendo essa força da Terra para o seu corpo. Inspira e traz a força de Gaia para cada célula do nosso corpo. E do topo da nossa cabeça, um fio que sai e vai indo em direção ao alto, passando do planeta Terra, indo em direção a encontrar o grande Sol central. O Sol que rege todo esse universo. E de lá, uma luz dourada vai vindo em direção ao topo da nossa cabeça. Imagine-se todas douradas, que a energia crística do amor divino vai penetrando todo o nosso corpo, todos os nossos corpos. Imagine o ciclo de proteção à sua volta. Comandando a proteção para esse estudo. Chamando a presença dos seus mestres e mentores, dos nossos mestres e mentores, para que nos dê a permissão, nem mais e nem menos, da compreensão desse estudo de hoje. Trazendo para sua mente o motivo que você vem aqui todos os domingos, renovando
a sua motivação, levando a sua mente para Cristo e para tudo aquilo que você já vivenciou aqui nesse estudo, fazendo a nossa oração. Pai, Mãe, vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Eu sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim é. Respira. Com estado de presença, que possamos continuar o nosso estudo nessa graça, nessa bênção de relembrar a nossa consciência desse estudo. Que assim seja. Gente, olha que simbólico, eu estava assim lendo, né? Na hora que eu comecei a ler a oração, veio o sol, assim, despontou o sol. Olha o sol. Olha que lindo! Não Tá é? lindo! É. A gente tudo busca simbologia. Tudo a gente vê. Que é legal, ué. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar a carta 7. Então, nós vamos fazer uma introdução à carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com asterisco, asterisco. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé, porém a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Assim, ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido, porém não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação eu sou a vida, a verdade e o caminho foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina.
Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da carta 7. Porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler o parágrafo marcado com asterisco, asterisco, na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da 1ª página, eles sem dúvida ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com asterisco, asterisco, foi energeticamente ditada e digitada no computador. Em algum momento, imediatamente depois a nota de rodapé, na 1ª página foi adicionada. Outro mistério. Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente, sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio desta carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2000 anos, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram pássaros e as comeram. Outros caíram em terrenos rochosos, onde não havia muita terra. Eles imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escuta, então, o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado ou individualista arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz, em um caso 100, em outro 61, outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Meu propósito, ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser, nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano da sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais, emocionais, negativos com a minha ajuda
e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está, de fato, em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos, não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Tenho escrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que sua carta pode ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser completamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com os olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. Gente, até arrepia, né? A cada leitura dessas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que a minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais, emocionais, mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quer dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais, emocionais, produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência,
Mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio, o todo poder da consciência universal, a fonte de todo o ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém, na verdade, é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana. E a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental, emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois, para dar respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para a sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal, em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional. Apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas ser suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se tornarem-se conscientes de minha presença ou do meu amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenho em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Acho que para? Ou mais um pouco? Lê mais um pouquinho mais, acho que uns 5 minutinhos aqui, ó, que aí dá tempo da gente. Tá. Irradio a minha consciência crística em direção a você, por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda, conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação, rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, a quais experimentam, então, uma forte sensação de elevação. Assim,
deve ficar claro para você que à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela no ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser, que eu chamei de o reino dos céus, o reino dos céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crítica de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo nesse momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto e em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza e da fonte do ser, e do universo do qual você vive atualmente. Acho que tá bom aí. Acho que tá bom, né? Porque aí ele começa a falar da Terra, né? Vou anotar isso aqui, tá? Eu anoto aqui. Anota aí, que eu não tenho caneta. Eu anoto, fica tranquilo. Gente, carta linda, que trecho lindo, né? Catártico, eu fiquei emocionada. Achei muito forte. Nossa, eu lia uns pedaços e me arrepiava. Muito forte. Muito
Nossa! É como se ratificasse tudo que a gente tivesse visto até aqui e muito mais. Eu achei muito forte. Muito interessante. Quando você leu a página 316, no terceiro parágrafo, quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, mais harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quando você leu essa frase, daí ele fala do oposto também, das frequências baixas. Eu lembrei na hora de um ensinamento que chegou para mim e que faz muito sentido com a carta, que é qual a diferença da escassez e da prosperidade na vida de uma pessoa, né? E está muito ligado a isso, só é palavras diferentes, mas chegou isso para mim e eu achei incrível como conectou. Porque a escassez na vida de uma pessoa está por conta de pensamentos que ela está reclamando, ela está olhando para o que ela não tem, ela está ali clamando mais daquilo, é a energia que ela está mandando para o universo, ela está reafirmando que ela não tem, ela está reafirmando que ela está em falta. E a prosperidade, a energia da prosperidade é aquela pessoa que agradece tudo que tem, ela olha o que ela tem, né? Então, vamos supor, é como um exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil, simples. A pessoa abre a geladeira e ela vê que ela tem arroz, feijão na panela, ovo e alface. Daí ela fala, nossa, não aguento mais essa vida, eu tenho arroz, feijão, ovo e alface para comer hoje, para comer amanhã. E ela reclama do que ela tem. A energia da prosperidade, você abre a geladeira e você fala, nossa, gratidão, meu Senhor, porque eu tenho um almoço hoje, muitas pessoas não estão tendo essa comida, muitas pessoas não têm casa, e começa a agradecer a saúde. Muitas pessoas não têm saúde, muitas pessoas estão com câncer, uma doença terminal, e você começa a agradecer ao que você tem, e daí você muda a sua vibração. E a prosperidade não é financeira, né? Como assim, só financeira? Financeira faz parte também. E as pessoas acham que prosperidade tem uma confusão, né? Prosperidade é o quê? Você ganhar muito dinheiro, e aí às vezes fica reclamando. Essa lei da atração não funciona, não sei o que, lá. Por quê? Porque ela não está na energia do que realmente é o universo, da prosperidade, de você olhar o que você tem, de agradecer o que você tem agora, o que você tem hoje, que é muito mais do que muitas outras pessoas. E nós temos o vício de reclamar, que entra nesse padrão que ele está falando, de baixas vibrações, que você só vai criar escassez na sua vida. E a pobreza está muito relacionada a essa pobreza de espírito, né? A escassez, a pobreza, por quê? Porque não consegue olhar o que tem, a prosperidade, cada vez mais vai afundando nisso. Fez muito sentido para mim. Todo mundo ficou mudo. Não, e o trecho da parábola do semeador também me chamou muita atenção, porque a gente no dia a dia, a gente muitas vezes se perde pelos nossos padrões mentais da palavra que é plantada para a gente, né? Seja ela bíblica ou dos estudos que a gente faz, né? Nos nossos encontros, do padrão mental, né? O padrão consciencial que a gente quer manter ou seguir, muitas vezes quando a gente ouve alguma coisa negativa ou quando a gente se vê absorvido pelos intempéries do dia a dia, a gente se perde nisso se a gente realmente não procurar estar se observando para manter as altas frequências, né? E manter essa ligação com a nossa própria essência e com o todo, né? Foi muito legal também trazer esse paralelo aí com a parábola, achei incrível. Nossa, tudo que foi falado, eu acho que foi demais, foi demais mesmo. A parte que a Aline falou, comentou agora, mexeu muito comigo, mexeu também bastante comigo, porque
realmente, e quanto é uma reclamação, né? Você percebe hoje, eu acho que a gente já tem a consciência de perceber como a gente vira de vez em quando, né? Como a gente vibra, e aí a gente, opa, tem que parar, né? E o quanto a gente, por um segundo, você reclama, ou você briga, ou você, né? E você percebe realmente como a vibração muda, né? Então, são frequências mesmo, que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Para que as nossas frequências fiquem elevadas. Eu também, engraçado que quando eu li o livro, eu marquei exatamente essa parte, ó. Na época que eu li, eu marquei até aqui, foi a única parte que eu grifei. Eu também, assim, compartilho de todas as ideias que vocês trouxeram, porque eu entendo, assim, né, quando ele fala sobre a verdade do ser, aí eu volto sempre àquele lugar que também chega muito para mim nos meus estudos espirituais, desse lugar do trono, sabe? De ser príncipe, princesa de si mesmo, de você... Eu acho que a nossa visão é tão pequena sobre a nossa abundância que faz a gente aceitar coisas assim tão pequenas e não criar coisas maiores. Eu não estou falando maior de casa, carro, dinheiro, mas essa abundância da alegria de viver interna, né? E aí, essa coisa do reclamar, eu lembro que isso é tão real, gente, porque, assim, para mim, eu tenho uma vivência assim, muito real na minha vida. Quando a gente voltou da Austrália, eu e o Thiago, a gente foi empreender, a gente não queria voltar mais para a empresa, nananã. E aí, todo dia que a gente veio da Austrália, a gente comprou um carro e investiu num projeto que o Thiago tinha vontade, depois descobriu que não queria mais aquilo, e todo o dinheiro que a gente investiu foi embora. E aí, a gente não queria voltar para a empresa, não queria, e abrimos um negócio, uma empresa de marketing digital, eu e o Thiago, uma agência chamada Conexão de Valor. E aí, quando a gente abriu, tal, mas aí o negócio, a gente sem experiência, o negócio começou, deu muito certo no início, porque eu vendia bem, só que era eu e ele, então, quando eu vendia muito, ele não tinha tempo de entregar. Enfim, só sei que a gente começou a tipo, cair numa escassez, assim, financeira muito grande, a ponto de, tipo, meu, agora, esse mês não tenho o dinheiro do aluguel para pagar, e agora, o que eu faço? A gente tinha que vender um site para poder pagar o aluguel. E a gente não queria voltar a trabalhar, porque eu sou bem conhecida no mundo de tecnologia, então na época, qualquer ligação eu conseguia voltar, mas eu não queria, a gente queria ali para assistir e tal. E aí eu lembro que na época foi ali que eu veio um despertar, sem conhecer o Poder do Agora, sem conhecer o Eckhart Tolle, eu entrei nesse coisa de agradecer. E aí a gente tinha nada, assim, tipo, não, tava muito escassez, assim, e eu agradeci, a gente começava a agradecer pelo que tinha, exatamente esse exemplo que a Adeline, eu agradeci o banho, eu agradeci a cama, mas era real mesmo. E não é algo, eu vejo, que assim, não é, eu agradeço por agradecer. É um lugar de você realmente perceber que tem tem algo ali para você, porque às vezes aquela escassez, e no meu caso, foi extremamente necessária para a minha evolução. E aí os milagres aconteciam, que tipo, meu, eu precisava pagar aluguel amanhã, meu, a gente vendia um site hoje, tipo assim, alguma coisa acontecia. Então é uma confiança divina, mas eu percebo que tem um lugar de... na minha jornada, né, que vem de uma família, vem de periferia, que tem uma consciência muito, não uma consciência, mas uma história ancestral de escravidão, a gente traz um gene. A gente traz. Eu já descobri, entendeu? Esse final de semana eu estou fazendo um curso de magia, enfim, dessas coisas. Cara, eu acessei, tipo, tive uma experiência lá de época de escravidão, sabe? De uma memória minha. Então, não é... São coisas muito profundas quando a gente fala disso. Não é só dessa dimensão. É do nosso gene. Qual que é a história de cada uma de vocês? Vem. Eu tenho pessoas que eu atendo que são, da Europa,
está no gene, o medo da falta de quem veio para o Brasil. Vai passando, né? Vai passando. Então, não é, parece uma coisa hereditária que vem vindo. transgeracional, é transgeracional. Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, não é... São níveis de consciência que a gente tem que limpar. Só que se eu tomo essa consciência, você começa também a liberar tuas células, porque lembra que ele falou? Tá nas células. Não é liberar na mente, gente. É liberar na célula. É muito profundo, né, Érica? É muito profundo, né? E Muito. essencial, porque pelo que você contou, assim, rapidamente da sua trajetória, você veio da Austrália, vocês tinham um valor que vocês tinham guardado, né? E isso se perdeu, não por se perder, mas assim, por ter sido investido em algo que vocês acreditaram, caíram numa escassez. Isso que você me falou chama muito atenção, porque às vezes eu sinto muito isso, às vezes você tem que atravessar alguma coisa. Isso que você falou foi muito forte, fez muito sentido assim para mim, porque tem momentos que você tem que estar ali com você, atravessando aquilo, e se você tiver o mínimo de consciência, né, o mínimo acho que no momento que a gente está de estudo, a gente consegue, como a Rosângela falou também, voltar e falar onde eu estou me colocando, né, energeticamente, e casa depois com o que a Aline falou, né, para a gente, e com o que você está falando, e amarra tudo, para a gente conseguir observar se a gente está se colocando na escassez ou não, e ir para esse momento de gratidão realmente legítima, e conseguir reconhecer o que está acontecendo e realmente agradecer, né? Então, assim, o que é, né? E questionar de uma maneira positiva, vamos dizer assim, aquilo, se observando, né? É muito interessante, porque é diferente quando você tá totalmente inconsciente, gastando, né? Ou do que quando você tem que atravessar uma experiência, né? Como você falou aí, é muito forte. Total, não, e eu fiquei por muito tempo nesse lugar, porque a mudança de carreira e todo esse processo, eu tinha curas profundas a fazer. Então, eu precisei, porque o meu irmão até falou para mim assim, sabe qual que é o meu medo, Érica, de você? Meu irmão mais velho, é que você nunca fracassou. Olha. Você precisa fracassar, meu irmão falou. Olha a consciência, meu irmão. Você fracassar assim, não, as coisas não saem do jeito que eu sempre planejei. E eu precisei viver tudo que eu... Tipo, putz, eu precisei em um momento que meu marido me nutrisse, porque eu não aceitava que meu marido depender do meu marido, Thiago, sabe? Tipo, não... Então, são coisas que eu precisei acessar um lugar de humildade. Porque... outra palavra forte, né, gente? Não é aquela coisa cabisbaixa, né? Mas é uma entrega, eu acho que é isso, né? Nossa. É ser humilde, porque eu não... Gente, eu sempre costumava ser, porque eu já não sou mais, mas eu costumava ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Não aceitava ajuda nem do meu companheiro, e não aceitei. O Thiago falou assim na época, vai lá, siga teu sonho aí, pode ir, vai. Né? Eu seguro as pontas. Eu não tinha paz dentro de mim. Um ano que eu não aceitava, eu não tinha paz, porque eu queria fazer, porque eu me sentia humilhada em não... ele pagar mais, eu menos. Olha o lugar aí lembra do feminino e masculino. Mas você não acha que isso é ligado ao medo, assim, também? É uma espécie de defesa, isso tudo que você falou da ancestral, defesa, né? Medo, a falta. Mas o ponto que eu queria trazer é que, assim, para ter esse lugar que a Aline, na minha visão, que a Aline trouxe, para chegar nesse lugar de vibracional, são camadas... assim, eu estou aqui, mas para eu chegar aqui, na minha visão, é uma jornada de uma reforma íntima tão grande, porque é muito difícil você... Até a mudança vibracional, às vezes a pessoa precisa estar naquele lugar. Exato. Naquela toxicidade, ela precisa viver aqui, porque é justamente aquela coisa horrorosa, aquela lama, aquela falta, o não ter, o depender, que vai fazer ela falar, peraí, o
que eu acho que eu me rendo. Eu vou me render agora, que foi, pelo menos a minha jornada foi essa. Eu me rendi. Até, assim, eu sou tão teimosa, não sei você, mas eu tô tão teimosa, foi tão, não precisava ser assim, mas eu fui. Até uma hora de eu falar assim, tá bom, eu Me entendi entrego. que eu entendi que eu preciso permitir que o divino, eu entendi, eu me rendo. Cara, quando eu falei eu me rendo, aí sim a coisa começou. Aí é o lance desse entendimento, eu acho, sabe? Assim, pelo menos na minha jornada espiritual foi assim. Faz muito sentido, porque chegou essa informação para mim depois de um desafio enorme que eu passei na minha vida. Entendeu? Esse desafio que daí eu tive que ir para a independência, né? Tive que arcar com tudo na minha vida, coisa que eu nunca tinha feito, né? Até então, eu não tinha essa questão, como a Érica está falando, eu fazer tudo, eu ser independente, eu ter tudo no controle. E aí, quando você tem essa mudança, é um desafio, né? E fora isso, teve outros desafios de saúde, foram vários desafios, né? Social, de relacionamento, e aí, juntando tudo isso, chegou o um momento que eu falei assim, olha, como a Érica falou, eu falei assim, não sei, vamos ver o que vai dar. E aí chegou essa informação, mas quando chegou essa informação faz todo sentido, Érica, porque quando chegou para mim, eu já estava pronta para sentir essa gratidão, é como se a gente sentisse de coração, não é uma coisa que você vai lá no automático, como você assiste o filme A Lei da Atração e fala, vou cocriar isso, vou cocriar, e fica tentando mentalmente. Não, você olha para aquilo e você sente, você fala, nossa, eu fui capaz. Assim, é um passinho, eu vejo que é um passinho de cada vez, vai ter um dia que a gente vai cair, vai reclamar, aí você presta atenção e fala, não. Aí você sente que você está saindo daquela vibração, você fala, não, olha isso que eu tenho, olha aquilo, e começa a agradecer, mas é um sentir daqui de dentro do coração, você sente essa gratidão. Isso é muito interessante, porque realmente, Érica, faz todo sentido com o que eu passei. É isso, perfeito, porque essa gratidão, ela vai vir das células. Vai vir desse... Porque, gente, a gratidão eu acho tão, assim, até me dá uma preguiça dessas coisas. Agradeço, não tem gratidão. Gente, não tem gratidão, assim. A gratidão vai vir primeiro da falta. Eu preciso perder para ter gratidão. Essa faz parte, a consciência daqui, dessa dimensão, eu preciso vivenciar o outro lado. Senão é difícil da gente ter a gratidão. A gente não, é a consciência, né? É você ter a consciência. O difícil é muito difícil alguém que teve tudo na vida. A Aline, por exemplo, ela só foi ter, usando o exemplo da Aline, que veio de uma família que teve a Aline, ela só conseguiu perceber o quanto tudo isso era incrível quando ela perdeu. E aí ela pôde ter realmente a verdadeira gratidão, porque ela nem sabia que precisava ter gratidão daquilo. Nunca teve o oposto. Nunca teve. Foi justamente isso, porque eu vim de uma família onde isso está relacionado, eu vejo muito hoje com a criação, né, dessa juventude. É aquela questão do pai e da mãe querer fazer o melhor, mas dá tudo. Então, eu tive uma infância assim, onde eu fui muito mimada. Então, eu tive tudo, aquela coisa de ter tudo. Então, você não tem o oposto. Quando a pessoa sempre está ali fazendo para você. Sempre foi. Saí, fui para um relacionamento, casei, onde também tinha tudo, onde o marido fazia tudo, e não tinha o oposto. E aí, quando você vai para aquilo, você também é um desafio, dói, mas você também vê que você tem força. E você vê a mudança para você mesmo poder fazer tudo que você é capaz. Você vê o seu sentimento de capacidade, você dá conta. Como o da Érica foi oposto ao meu, né, Érica? São vivências diferentes, mas cada um chega no seu caminho do jeito que tem que ser. Exatamente. Então, é isso, gente. Para mim, acho que essa coisa da vibracional aí é exatamente isso. Acho que a gente conseguiu expandir de uma forma mais profunda do que uma superfície, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer um lugar que é um pouco mais
real, porque senão entra no lance da positividade, que eu não gosto muito, sabe? Ah, vamos ser positivo, papapá. Eu acho que não é sobre ser positivo. Porque eu individual, sinto, né? Como ele fala. exato, eu acho. E eu sinto, na minha experiência, não sei de vocês, mas na minha experiência, é que chega uma hora que aí não tem mais espaço para reclamação. É que quando tudo chega, a gente já sabe que é algo que eu criei, não estou vendo, e a gente fica interessado para entender o que está aquilo. Eu já não entro mais na vítima, a gente já entra no lugar de, peraí, aonde que eu me... Onde eu me coloquei? Eu não sei se vocês lembram, mas Que isso? Onde é que eu me coloquei? da vida. Eu não consigo. E o que isso está tentando me mostrar, né? O que eu não estou enxergando? O que isso está tentando me mostrar? É assim mesmo. Que não existe espaço para reclamar. Reclamar do quê? Porque aí, nossa, eu tô sem isso agora, mas peraí, deixa eu... Aí ele... Gente, eu já até passei, às vezes a gente passa por, nossa, eu quero reclamar de fulano, mas já vem, você vai reclamar do quê? Né? Bem isso, nossa, não dá nem quando você acha que eu quero reclamar de fulano, né? Mas é tão forte que você, puta, nem reclamar mais eu posso, não né? posso mais tentar é engraçado. pegar e ficar falando aqui, que saco, né? Era tão descansado, era tão bom. Era tão bom. Por isso que muita gente prefere ficar na ignorância, porque esse negócio não é assim, é que nem a Erika falou, super real. Esse negócio de positividade, você vai falando, você fica tal, mas aí depois vem as questões que você tem que olhar, você tem que, o autoconhecimento entrar nessa jornada para você evoluir. E aí, se você não entra na jornada só fica no positivo, você não consegue, porque você não, é como se quisesse negar o oposto ao positivo. Eu vejo isso muito nas pessoas. Quando você fala qualquer coisa que é o oposto, fala assim, olha, tenho tal limitação, isso, aquilo, eu estou olhando para isso, a pessoa não, tem que olhar para isso não, você tem que ser positivo, tem que olhar o que você tem, sempre quer olhar para a luz, e a gente tem que olhar para a sombra para poder seguir na luz, né? Eu vejo muito isso em questão da positividade, é negar o oposto. E tudo que você nega, não adianta. Você vai lutar com aquilo, porque aquilo existe em você. Eu acho. Não vai aceitar. Uau! Ai, gente. Uau, que profundo! Nossa, foi muito profundo mesmo. Tá muito bom. E aí, gente, só para fechar, que acho que conecta com o nosso estudo. Então, eu tava, olha como Deus, gente, como a gente é muito abençoada, né? Quando a gente começa, não sei se vocês percebem isso, mas as coisas vêm pra gente. É muito mágico, né? Eu fico tão triste que poucas pessoas se têm à disposição. Quando eu decidi fazer esse grupo, eu coloquei domingo 8 da manhã, porque eu falei, quero que venha só quem realmente é para vir. Porque é um horário que não é muito horário interessante. Mas eu coloquei esse horário justamente porque eu quero que... Porque você tem que se esforçar, você tem que ter disciplina e vontade para a espiritualidade, porque ela te dá de volta. Tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Na espiritualidade, na vida, é o lance da disciplina. E aí, agora na sexta-feira, que eu comentei com vocês, cara, gente, eu tava assim, né, nesse lugar que eu comentei, que aqui tem muitas bruxas e bruxas, magos e magas, enfim, tem um lugar. E aí eu tava assim, na hora do exercício, teve um momento que a gente saiu, teve intervalo, aí eu fui para fora, aí fiquei olhando umas estrelas, porque, tipo, eu amo estrela, nananã. Aí veio uma mulher, assim, lá, ela da apometria, inclusive, estudou com a Laisla. Nossa! Caramba! A Laisla é uma pessoa, ela é da apometria, e é uma pessoa super, enfim, uma pessoa diferenciada. E aí, olhando assim, ela, das estrelas, eu falei, eu tenho certeza, vim das estrelas, todos nós vemos das estrelas, tal, começou a falar, e eu, tipo, não conhecia a mulher, a gente só tinha se apresentado, mas quando ela se apresentou, eu senti, sabe quando alguém fala e você se arrepia? Você já aconteceu isso? A mulher foi se apresentando e eu fui me arrepiando, tipo, uma coisa estranha, tipo, uma conexão com a mulher. Aí, saí lá, e aí eu fui olhando lá, e ela veio falar isso pra mim. Aí, gente... Aí ela começou, aí ela falou, eu passei por Orion, passei por não sei por onde, tal. Eu falei, as Pleiades. Eu falei, nossa, eu sou muito conectada com os Pleiades, né?
nossa, me conecto muito com player de tal. Aí ela pegou e olhou para mim assim e falou... Aí eu falei, só que eu tenho, às vezes, muitas sensações físicas, né, da espiritualidade, que nem sempre eu ainda tô aprendendo a lidar, falando para ela. Aí ela, falou assim, qual que é o seu nome completo? Aí eu falei, eu entrei, gente, com a moça num lugar, assim, tipo, muito louco. E aí, enfim, resumo da ópera, por que eu tô falando isso? Porque ela falou assim, olha, você precisa curar um trauma de uma vida passada. Posso fazer um acesso? Tipo, a Aline, ela entrou, a gente fez um acesso. A apometria é muito louca, né, gente? Ela fez um acesso, assim, aí ela, abracei a mulher, cara, a gente fez uma dimensão muito louca. E aí ela me viu, aí a gente, tipo, eu meio junto com ela, eu criança, eu lá, da minha criança. Tô ouvindo uma interferência, gente. Tá, muita interferência. Uma música, estranho, uma é uma falação. música, né? Alô? Olha que coisa. Oi? Parece uma rádio pirata, uma coisa... Tá. Então, Parou. aí ela pegou e falou assim, tem uma vida minha, que eu estava numa escrava, uma família de escravidão, e aí, sabe, ela olhou para mim e falou assim, você tem que... Estava impregnado em alguma memória minha a questão da obediência. Ser obediente, olha isso. Obediência. E aí, que eu acho que é o lance que às vezes eu trago muito da responsabilidade, ser muito responsável, blá, 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 blá. E aí a mulher começou a fazer um acesso lá comigo, do lance da obediência. E aí eu trouxe esse assunto, porque, enfim, aí a gente fez um trabalho lá, e aí no final ela falou assim, permita que a tua sabedoria venha, não tenha medo desse lugar. Tipo, ela falou coisas para mim que eu, sabe, alguém que não tinha como saber, não tinha como, uma coisa muito profunda. E aí, qual que é o lance? Que eu acho que, às vezes, a gente também traz nesse lugar, não só financeiro, espiritual, emocional, de relacionamento. Eu acho que a gente está sendo convidada, as meninas, até o fim desse estudo, a entrar no lugar real de assumir o nosso trono. Eu acho que, assim, não tem mais espaço, não podemos mais deixar espaço na nossa consciência de pequenez. E eu digo, por exemplo, no meu caso, permitir que essa coisa espiritual muito forte que eu trago, né? E eu, às vezes, dou uma bloqueada. O meu caso é esse lugar, né? Eu acho que, na minha história, eu acho que esse lugar que eu falei, cada uma de vocês vai ter um lugar de assumir o trono, seja no relacionamento, seja no profissional, eu não sei. Mas eu sinto que a gente está sendo preparadas para não permitir mais. Nossa, eu sinto isso, gente. Eu não sei, a Aline estava falando, né, também da jornada dela. Eu não sei se ela se separou depois, porque ela fala que o marido também dava... me separei. Não, porque assim, você começou a contar, porque antes de começar o estudo, eu fiz uma prece, porque eu tô bem nesse momento, assim, né? Eu tô formalizando o meu divórcio, né? Que ele saiu de casa, mas ele falou: você não vai ter o divórcio, você não vai ter. Você não pode nada sozinho. Você acha que você vai fazer o quê? Tudo que você quiser, você me pede. Gente, então, assim, eu tô vendo vocês falarem. Meu Deus! Eu tenho que compartilhar isso com vocês, né? Eu não quero fugir muito do tema, né? Nem quero... Mas, super do tema, daí... não é nada fora do tema. Nada. E você falando assim, não, a gente tem que assumir o nosso lugar, porque eu sinto essa presença nas minhas preces, né? Nos momentos que eu medito, né? No que você tem passado nas meditações, né? De me sentir, de procurar realmente estar presente e me sentir ali na minha solitude, né? Na importância da minha presença, na importância de ocupar o meu lugar, que eu não tinha isso, né? De sentir que eu não pertencia, né? Eu era a sombra dele, né? Então, assim, um braço dele, né? Uma continuação dele. Então, eu vou embora de casa, foi embora há 4 anos, mas, assim, há 2 anos que a gente está no litígio e eu consegui um acordo agora,
né, com o meu advogado. Uau. Então, assim, não, mas você acha que você vai... Qualquer coisa que você quiser, você me pede. Você acha que eu acho que você devia ter vergonha, ele falou para mim, de num momento desse que eu te dou tudo. Olha isso. Gente, que pessoa é essa que eu me conectei? A gente ficou casado 20 anos, né? Então, é a pessoa que eu me liguei por achar que eu realmente tinha que obedecer, que eu tinha que ter um marido, né? Que eu tinha que ser esse perfil, o cuidador, o protetor, que eu achava... E a coisa foi indo, eu sempre nesse caminho espiritual, né? E buscando e sentindo a importância de expandir de alguma forma esse chamado, né? Foi aí uma longa trajetória e tal. E até que tudo foi catártico quando eu me separei. Então, ouvindo vocês falarem, estou assim em choque. E é isso, Érica. E aí agora, com as bênçãos do divino, será homologado aí nos próximos dias. Uau, Né? Eu estou muito emocionada, porque foi uma jornada e está sendo... Quando eu vi a Aline falando também, e você arrematando agora, é realmente muito profundo. Michele, é sempre bom a troca. Depois me chama no WhatsApp e a gente conversa mais profundo, porque essa troca é legal. Eu me abro para você poder me chamar lá. Poxa, obrigado. Muita gratidão. Gente, eu tô assim, sem palavras. Sem palavras. Amada, nossa, presente pra gente. É uma troca maravilhosa. Nada é por acaso, Michele, nada é por acaso. Eu acho engraçado que hoje só nós, né, justo o dia que a gente não tá, porque senão a gente não tem esse lugar. As mulheres. Então, sinta-se, eu falo, né, que dentro desse lugar das mulheres, né, te vejo, te reconheço, te sinto, minha irmã. Não se sinta sozinha, eu acho que isso aqui é um lugar de uma sanga, de uma comunidade, que você precisar a nível dinheiro. Putz, gente, preciso de pagar aquela conta que não tem, cara, chama, que a gente tem que para poder crescer juntos. Eu acho que esse é o meu grande... As pessoas que... Sempre que eu faço alguma coisa através... E vem essas meninas maravilhosas, que são irmãs, enfim, todo mundo nessa jornada, para que a gente saiba que a gente tem uma outra, sabe? Você não tá sozinha. E que tudo isso, e eu acho que a história de vocês, da Aline, você vai se conectar muito, porque tem muitos elementos, né, Aline, parecidos. Nossa! E ver a Aline, hoje, a forma que ela tá, olha, quando ela se separou, eu falei, meu Deus do céu, como que essa menina vai seguir? Porque era um cristal ali que estava percebendo a sua força. A Aline hoje é outra pessoa. Você vê a força dela. É impressionante. E num tempo curto. Impressionante. A gente é capaz, sim. E hoje eu falo, eu sou capaz de realizar tudo que eu quiser, desde que a gente esteja conectado com essa espiritualidade. Entende? A gente é capaz, sim. Ele que nos dá a força, essa espiritualidade, essa conexão. E o que acontece é muito comum, porque vem já do que a gente fala transgeracional, o que veio para mim é mãe, avós, a mulher, quando a gente assiste Maria Madalena, a mulher não podia falar sem permissão de um homem, a mulher não podia sair na rua sem permissão de homem, então a submissão ao homem sempre foi. Então a gente não pode se criticar, não pode se maltratar, tem que olhar que hoje é diferente. E o que eu sinto muito é que tudo que eu estou fazendo em relação ao divórcio, a eu estar nesse universo de independência, de fazer tudo independente, isso eu estou realizando sonhos das minhas ancestrais, que queriam se divorciar, não podia, que queria fazer uma tatuagem, não podia, que queria ter liberdade, para fazer o que quer e não podia. Então eu sinto que eu também estou realizando o sonho dela. Nós estamos, todas nós hoje estamos realizando sonhos das nossas ancestrais. Então a gente tem que olhar para as ancestrais com carinho, com respeito e amor por que elas passaram, e hoje falar, agradeço, e hoje eu sigo um caminho diferente, hoje a gente pode, e nós temos apoio umas a outra aqui, e logo, logo você vai ver, essa energia está mudando na sua vida, já mudou,
Você está aqui E já. vai curando também, vai curando os filhos, os próximos que vêm, não só filhos, sobrinhos, enfim, você vai curando as próximas gerações. Isso E é permitir fantástico. que essa cura, na hora que ela começa a brotar dentro de você, que venha um Deus depois lindo na tua vida, porque uma deusa merece um Deus, nada menor que Ai, com certeza, gente. isso. Ontem eu saí sozinha para comer, me senti maravilhosa, uma coisa assim. Cara, esse lugar... E não poder, porque eu não podia, né? Não podia fazer nada sem ele, assim. Como assim você vai fazer tal coisa? Cara, a gente saía, ele falava assim, você ri muito. Meu pai falou que você ri muito, você não tem que rir. Olha. E ele é oriental, né? A cultura muito forte, muito, né? Também não gosto de generalizar isso, mas é muito real também. Então, era sempre muito estranho, né? E eu achava que eu tinha, por várias questões aí que eu tô curando, eu achava que tinha que acatar aquilo, né? Então, tá sendo um processo para mim e hoje eu tô bem melhor, mas tem um caminho aí ainda e a gente está trilhando lindamente, coroando com esse encontro. Eu tô assim, realmente. Gratidão. Obrigada a todas. Viu? Então, que a gente possa, nessa energia de amor, de luz, fechar o nosso encontro de hoje. Érica, eu posso só falar um pouquinho só do... Sim, pode. Só quero falar para vocês, para quem está assistindo, que sobre o reiki que eu falei no outro estudo, que eu estou iniciando, né? E o reiki é muito essa energia de doação através das mãos, né? E até eles associam que isso já vinha da época de Jesus, né? De doar essa energia de amor através das mãos, e o reiki é isso. E eu estava fazendo presencial, e agora eu estou conseguindo, né? Eu recebi e consegui fazer agora à distância. Então, quem não mora em São Paulo e sentir conexão com a minha energia e quiser fazer esse curso, eu estou iniciando através da apometria, que eu também sou apômetra. Então, através dessa ferramenta, eu estou conseguindo iniciar à distância. Não precisa estar em São Paulo para fazer esse curso. Faz o online, né? A gente vai ter o teórico, que é como aqui, né? Uma videoconferência, e depois eu marco e a gente faz a iniciação através da apometria, uma sessão à distância. Então, eu só queria passar para quem quiser se conectar com essa energia e quiser fazer esse curso, depois eu ponho lá no grupo e me chama, tá bom? A apometria é muito interessante, vocês estavam falando, e você faz apometria, Aline, então. Isso, aí você me chama, eu vou explicando para você como que é, a gente conversa lá. Mas a apometria é muito interessante porque é um tratamento para a alma, um tratamento do espírito, que nem a Erika falou. Tem resgate de vidas passadas, que tira a questão energética, você alinha e limpa todos os seus chakras, seus corpos sutis. É um tratamento espiritual, a apometria, é para o espírito. Né? Assim, resumidamente, porque a gente já passou um pouquinho do horário para não estender muito, mas a apometria é um tratamento energético muito forte, é espiritual. Quem sentir no coração é porque essa conexão mesmo em fazer o curso ou a apometria, daí me chama, né? O meu Instagram é @programa.reconectar, dá para me contatar, dá para me chamar por lá, tá certo? Tá bom. E é isso. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, que chegue as pessoas que devam chegar, mereçam estar nessa energia. E então, vamos fechar aqui, né? Eu acho que hoje a gente usando essa escuta e fala terapêutica nesse lugar espiritual, agradecemos ao divino e às deusas, né? As faces femininas da consciência, possa nos brindar com esse lugar seguro nessa semana do Dia das Mulheres, que eu também farei um monte de ações, então quem seguir lá, e que a gente possa permitir que esse ser mulher, essa divindade dentro de nós, feminina, se expresse através das nossas ações, como mulheres livres, como consciências livres, buscando esse lugar íntimo. Então, vamos terminar aí com o Pai Nosso e Ave Maria, desejando aí uma boa semana de clareza e gratidão para a gente. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, que o vosso poder seja o reino e agora para todo sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Gratidão, arro, namastê, saravá, juntos, Axé, é tudo. Todos estejam conosco. Bênçãos para a semana de vocês, meus amores. Ótima Ótima semana, meninas. das mulheres. Tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Gratidão, tchau. Tchau.